Boa noite a todos. Estamos juntos mais uma vez para realizar a nossa exposição, para que assim você possa utilizar aí no seu culto doméstico. Hoje a nossa exposição será no Salmo de número 125, portanto abra a tua Bíblia no Salmo 125 e acompanhe conosco a leitura que farei. Canto de romagem. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de ler a tua palavra e te suplicamos que o Senhor a aplique aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito desvende os nossos olhos para contemplar as maravilhas da tua lei e assim, por meio da tua graça, Senhor, possamos crer e compreender a tua palavra. Fala aos corações de todos aqueles que nos ouvem neste momento, em Cristo que nós te rogamos. Amém. Queridos, não sabemos quem escreveu este salmo e nem quando escreveu. Esta é a verdade. É verdade que alguns argumentam que este salmo foi escrito no período de Esdras e de Neemias. E embora isso possa ser verdade, todavia não temos como provar tal teoria. O que sabemos, queridos, é que este salmo fala de três tipos de pessoas. Fala dos que confiam no Senhor no verso 1, que são também chamados de justos, bons e retos de coração ao longo do Salmo. O Salmo também fala dos que deixam de confiar no Senhor por causa do sofrimento e por isso escolhem trilhar um caminho errado e afastar-se do Senhor. E o Salmo termina falando dos próprios ímpios e malfeitores que muitas vezes causam o sofrimento ao povo do Senhor. Está lá no verso 5. Mas, no final deste mesmo verso 5, queridos, o salmista mostra qual o fim desses grupos. A saber, paz para os que perseveram em confiar no Senhor. E destruição e condenação para os que se desviam, juntamente com os malfeitores, com os ímpios. E perceba, queridos, que o que torna um grupo diferente do outro é a sua fé, é a confiança em Deus. Como diz Calvino, este salmo nos faz distinção entre os verdadeiros e os falsos israelitas, para que os hipócritas não apliquem a si o que este salmo diz a respeito da segurança dos justos. E é verdade. Bem sabemos que o povo de Deus vive mesmo cercado de ímpios, de malfeitores. Bem sabemos que mesmo no meio do povo de Deus há ainda os falsos crentes. Há o joio no meio do trigo. O joio no meio do trigo é uma realidade presente na igreja. Por isso, queridos, o povo de Deus sofre perseguições por fora e tentações por dentro. E ainda, a fins de curiosidade, precisamos dizer que este é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia e certamente um dos salmos mais cantados na atualidade. Tendo isso posto, exporemos este salmo à luz do seguinte tema. Ouça bem. Confiando no Senhor, estamos firmes. Confiando no Senhor, estamos firmes. Queridos, confiando no Senhor, estamos firmes. Primeiro, porque pela fé não seremos finalmente abalados. É isso que o salmista nos mostra nos versos de 1 a 3. Olhe para a sua Bíblia. Olhe para o verso 1. O salmista nos diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Perceba, queridos, que o salmista começa com uma metáfora. Metáfora esta na qual ele compara os que confiam em Deus com o monte Sião, o monte sobre o qual Jerusalém está edificada. Mas ele não diz: os que confiam no Senhor se tornam como o monte Sião. Pelo contrário, o salmista diz: os que confiam no Senhor são o monte, são como o monte Sião. Ou seja, queridos, pela fé, os que confiam no Senhor já são assim, já são inabaláveis. Note como a confiança no Senhor e, portanto, a fé no Senhor é o instrumento pelo qual a alma do crente é inabalável, como o monte Sião.
O Monte Sião aqui aparece como símbolo de força, de segurança, de estabilidade. E por isso nos lembramos das palavras de Paulo em 2 Coríntios capítulo 1, no final do verso 24, quando o apóstolo termina dizendo: porquanto pela fé já estáis firmes. Não vão ficar firmes, vocês já estão firmes pela fé. E note como o salmista nos fala aqui da maravilhosa doutrina da perseverança dos santos. Pois os que confiam no Senhor, queridos, não estão firmes e inabaláveis por uma ou outra hora. Eles não estão firmes e inabaláveis por uma semana, um mês ou 15 dias. Pela fé, eles estão firmes e inabaláveis para sempre, diz o salmista. E é evidente que confiar aqui vai muito além de uma simples profissão de fé verbal. A frase, os que confiam no Senhor, aqui mostra, queridos, uma das várias facetas do nosso relacionamento com Deus. Confiar aqui é sinônimo de crer, de conhecer a Deus, de depender dEle, de lançar nele toda a nossa esperança. É confiar nele pela graça. Mas a pergunta é, por que os que confiam no Senhor são firmes como o Monte Sião? E o salmista nos responde, e ele nos responde com uma outra metáfora. Uma metáfora na qual o salmista usa a geografia de Israel como ilustração do cuidado de Deus para com o seu povo. Olhe para a sua Bíblia, olhe para o verso de número 2. Veja o que nos diz o salmista. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Entenda bem. Jerusalém, queridos, era uma fortaleza militar, não só porque estava sobre o Monte Sião. Jerusalém era uma fortaleza também porque estava cercada de outros montes. E veja só, Jerusalém não está rodeada por cumes de montanhas, mas ela está situada no meio de uma região montanhosa. Por isso, a NVI nos traz uma boa tradução desse verso. Lá na tradução da NVI, da Nova Versão Internacional, no verso 2, eles traduzem da seguinte forma: como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. E esta é uma boa tradução. Assim como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor está ao derredor do seu povo, cercando-o, protegendo-o e o guardando. Como diz Spurgeon, querido, Jerusalém aqui está representando o povo de Deus, escolhidos na antiguidade, honrados singularmente, muito amados, o santuário de Deus. É a verdade. Pois assim como os montes ao redor de Jerusalém proporcionavam certa medida de segurança militar, o Senhor está ao redor do seu povo, é a fonte de toda a sua segurança e proteção. Não existem brechas na proteção do Senhor. Ele nos protege em todas as áreas e por todos os tempos. Ele é o guarda fiel do seu povo. Portanto, mantenha a tua fé no Senhor Jesus Cristo. Que lição aprendemos aqui, queridos? Que lição tiramos desses 2 primeiros versos? Veja só. Alguns vão pensar, mas pastor, como assim os que confiam no Senhor não se abalam? Se vemos o povo de Deus sofrendo, primeiro, note que esta é uma promessa para os fiéis. E perceba, acima de tudo, que dizer que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, não é o mesmo que dizer que eles não sofrem. Pensem na metáfora usada pelo salmista, na metáfora do Monte Sião. Veja, queridos, que o monte enfrenta os mesmos males das planícies arenosas, podemos dizer assim. Os montes, assim como os vales, enfrentam tempestades, ventos, enchentes, terremotos. Mas qual é a diferença? A diferença é que enquanto as planícies arenosas são assoladas, desfiguradas e arrasadas com essas catástrofes, os montes, por outro lado, permanecem basicamente os mesmos. Podemos dizer ainda, queridos, que estes versos são a versão veterotestamentária para a parábola contada por Jesus sobre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. As duas sofrem com os ventos. As duas sofrem com as chuvas, com os rios, com a inundação. Uma daquelas casas, a que está sobre a areia, é destruída. A outra, que está sobre a rocha, embora sofra os mesmos males, permanece de pé. E note, queridos, que a ênfase é a mesma, é a confiança em Deus.
Lá em Mateus 27, no verso 24, Jesus começa essa parábola dizendo o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. E aqui, certamente, alguém vai pensar, ora, mas a ênfase das palavras de Cristo está nas obras, está em praticar. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. E eu te pergunto, será mesmo? Queridos, para alguém se dispor a pôr em prática a palavra de outros, mesmo que seja a palavra de Cristo, é preciso antes crer que estas palavras são verdadeiras. Para alguém se dispor a seguir as palavras de alguém, é preciso confiar nessa palavra. É preciso entender que ela é verdadeira, que ela é confiável, que ela funciona. Para alguém se dispor a pôr em prática a palavra de alguém, é preciso crer em quem falou. Por isso o salmista é tão claro: os que confiam no Senhor, são eles que são como o Monte Sião. São eles que não se abalam. Notem, queridos, que a lição é grandiosa. Os que confiam no Senhor sofrem sim, mas eles permanecem firmes. Eles não são arrasados correnteza abaixo, eles nunca se afastam do Senhor, pelo contrário, eles permanecem firmes no Senhor. O Senhor está ao lado, e a comunhão deles com o Senhor, essa sim, é real, esta sim, é inabalável. Mas sempre há uma advertência para aqueles que não confiam no Senhor. Portanto, olhe para a sua Bíblia, olhe para o verso 3, veja como o Senhor adverte aquele povo, para que eles confiem em Deus no meio do sofrimento. Verso 3, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. É muito profundo. Alan Herman nos diz que cetro aqui se refere ao governo que os conquistadores exercem sobre as terras conquistadas, ou seja, o poder mesmo. E isto é muito importante. Veja só, a ideia é que os ímpios não terão permissão para oprimir os justos por muito tempo. E por qual motivo Deus não permite que os ímpios oprimam o seu povo por todo o tempo? O salmista mesmo nos diz, no verso 3, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Note, queridos, que a preocupação do salmista é com o perigo de os justos estenderem a sua mão à iniquidade. A preocupação do salmista é com o perigo real de que no meio do sofrimento o povo de Deus se deixe levar pelas tentações e tente sair do sofrimento através de expedientes pecaminosos. Isso porque uma opressão prolongada poderia sim induzir os israelitas ao desespero, a ponto de negarem sua lealdade ao Senhor, de virarem as costas para Deus, de trilharem para falsas religiões e seguir o caminho das nações pagãs. Calvino aqui nos diz que esta razão deve ser cuidadosamente observada. O reformador diz: Deus, de sua livre vontade, modera nossas adversidades. Deus cuidará, diz ele, para que, quebrantados pelas aflições, não esqueçamos de sua adoração. E é verdade. Como esta verdade é consoladora, queridos. Como diz Paulo, Deus é fiel e não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, diz o apóstolo, o Senhor nos provê livramento, de sorte que a possamos suportar. Está lá em 1 Coríntios 10, no verso 13. E eu te pergunto, que lição tiramos desse verso? Que lição aprendemos aqui? Queridos, Deus sabe até onde podemos suportar o sofrimento. E se confiarmos nele, no momento oportuno, ele nos socorrerá. Como não se lembrar das palavras de Jesus Cristo, falando da grande tribulação, e dizendo aos que o ouviam naquele momento: não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, diz o Senhor. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Está lá em Mateus 24, no verso 22. Como diz Derek Kidney, somente Deus pode encurtar o reinado dos ímpios. E aqui recebemos a promessa que assim o Senhor o fará.
O Senhor, queridos, está atento ao sofrimento do seu povo. E na sua graça, Ele sempre pode oferecer livramento para aqueles que confiam nele. Confie nele. Mantenha a sua fé inabalável no Senhor, porque o Senhor, na sua graça, sempre pode nos socorrer. Queridos, confiando no Senhor, estamos firmes. E por isso, em segundo lugar, precisamos buscá-lo em oração. É isso que vemos no verso 4. Olhe para a sua Bíblia, olhe para o verso 4. O salmista diz: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Veja só, depois de afirmar a promessa de que os que confiam no Senhor não se abalam, porque o Senhor os protege, os rodeia, os guarda, o salmista então faz uma oração. Ele pede que Deus faça o bem, e gostamos de orar assim. Gostamos de pedir a Deus que faça o bem, não é verdade? Mas que bem é este? Alan Herman nos diz que esta palavra bem contém matrizes pactuais, pois é usada para as coisas que foram prometidas, sob aliança. E é verdade. Entenda, pedir que Deus faça o bem aqui é, antes de tudo, pedir a Deus que cumpra as suas promessas conforme prometidas nas Escrituras, pois é a palavra de Deus que é boa, perfeita e agradável. Portanto, queridos, o bem é o cumprimento da palavra de Deus, é o cumprimento das promessas divinas. Mas quem são os bons e os retos de coração aqui? Ora, são os mesmos que o salmista chama de justos no verso 3. E a pergunta é: como alguém pode ser justo, bom e reto de coração? Na verdade, como alguém pode ser justo, bom e reto de coração aos olhos de Deus? Esta é a pergunta. E a resposta é: pela fé. Aos olhos de Deus, os justos, bons e retos de coração são os que confiam no Senhor, do verso 1. Queridos, é por meio da fé que eles são declarados justos. É por meio da fé que suas obras são aceitas como boas. E é por meio da fé nas Escrituras que o seu coração é purificado. Vemos claramente exposta aqui a doutrina da justificação pela fé. Doutrina esta pelo meio da qual, queridos, os pecadores maus e ímpios são declarados justos. Como diz Spurgeon, o que é ser bom? Embora seja possível falar de bondade em várias esferas de atuação social, todavia, para o Senhor, ser bom é confiar nele. Ser bom é crer nele, pois é só pela fé que alguém pode ser visto como bom e justo aos olhos de Deus. Nunca se esqueça disso, queridos. Só Deus é essencialmente bom. Só Deus é bom em si mesmo. Quando o jovem rico interrogou Jesus sobre o que deveria fazer para herdar a vida eterna, aquele jovem aproximou-se de Jesus dizendo: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E a resposta de Jesus foi: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Está lá em Marcos 10, 17 e 18. E em Mateus 19, 17, Jesus ainda acrescenta: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Entenda, Jesus não está dizendo que o homem não pode realizar uma ou outra ação socialmente boa. Não é isso que o Senhor está dizendo aqui. O que Jesus está dizendo, queridos, é que ninguém é bom em si mesmo. Só Deus é essencialmente bom. E se aquele jovem rico enxerga Jesus como bom, ele precisa enxergá-lo também como Deus. Por isso, queridos, é por meio da fé neste Deus que é bom, que é a fonte de todo bem, que podemos ser declarados justos e bons. Entenda, não são as nossas supostas boas obras que nos fará sermos vistos como bons aos olhos de Deus, mas a nossa fé no Deus bom, e que manifesta a sua bondade no seu Filho, que nos faz ser declarados justos, bons diante do Senhor. Por isso, o verso 4 diz: faze o bem, Senhor. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. É uma oração que significa: cumpre tuas promessas, Senhor, para o bem daqueles que confiam no teu nome. Esta, queridos, é uma oração que podemos fazer sempre.
Pois é basicamente a mesma oração que Jesus nos ensinou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Queridos, que lição aprendemos aqui? Que lição podemos tirar desse verso? Veja, como diz D.L. Moody, o salmista ora pedindo o favor divino para os fiéis. E nós podemos e devemos fazer isso. Precisamos orar e pedir a Deus que derrame sua graça e a sua misericórdia sobre sua igreja. Precisamos pedir a Deus que proteja o seu povo, que sustente a sua igreja. Podemos e devemos ser ainda mais específicos. Devemos orar pedindo a Deus que sustente os que sofrem, para que eles não estendam a mão à iniquidade. Ou seja, precisamos pedir para que Deus os sustente nos seus sofrimentos, para que eles não se afastem do Senhor e não afundem no pecado, não caiam na tentação de tentar se livrar do sofrimento de forma pecaminosa. Precisamos pedir a Deus que Ele purifique o nosso coração, que Ele nos santifique. Devemos pedir a Deus também que Ele nos capacite a agir com justiça com o nosso próximo, já que recebemos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Precisamos pedir a Deus que Ele nos ensine a fazer o bem aos outros, buscar o bem do próximo e, acima de tudo, precisamos pedir a Deus que Ele nos capacite a proclamar a sua palavra aos perdidos, porque este é o maior bem que podemos fazer por eles. Falar de Jesus Cristo, apresentar a eles o nosso bendito Salvador. Como diz Calvino, queridos, sigamos esta regra do profeta, que havendo exortado a todos os fiéis em confiança em Deus, ele ensina ao mesmo tempo que, em vez de se sentarem em inatividade apática, recorram a Deus, buscando ardentemente em oração. Queridos, devemos colocar toda a nossa confiança em Deus, pois o Senhor é quem nos sustenta e exatamente por isso podemos buscá-lo fervorosamente em oração, para que Ele abençoe o seu povo e promova o bem da sua igreja. Ore, confie no Senhor e o busque fervorosamente em oração. Queridos, confiando no Senhor, estamos firmes. E por isso, em terceiro lugar, precisamos considerar o destino final dos homens. Isso nos é mostrado no verso 5. Olhe para a sua Bíblia, olhe para o verso número 5. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Veja como isso é importante. No verso 3, o salmista diz que Deus não permite que os ímpios oprimam o povo de Deus por muito tempo, exatamente para evitar que os justos estendam a mão à iniquidade. Ou seja, Deus não nos deixa ser oprimido além das nossas capacidades, das nossas forças, exatamente para que nós não nos desviemos. Mas perceba que neste verso 5, o salmista deixa claro que mesmo assim tem um grupo que se desvia para sendas tortuosas. Ou seja, sempre há o joio no meio do trigo. Sempre existe aqueles que por um motivo ou por outro vão se afastar da igreja, alegando este ou aquele sofrimento. E quando lemos sobre sendas tortuosas, queridos, nos lembramos do período dos juízes, quando o povo era oprimido e atacado, e para viajar precisavam usar desvios para não se encontrar com seus opressores. Em Juízes, no capítulo 5, no verso 6, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: nos diz que nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomaram desvios tortuosos. Eles precisavam pegar desvios escorregadios e perigosos para não dar de cara com seus opressores. Mas estes homens aqui no Salmo, estes homens descritos no Salmo 125, fazem o contrário. Eles se desviam por sendas tortuosas, de mãos dadas com os opressores. Eles desviam-se por escolha própria. Eles se desviam porque querem alcançar a paz da sua forma, pelos seus méritos. Como diz Spurgeon, esses homens são como o caminho sinuoso de um ribeiro, buscando a descida mais fácil. Na verdade, queridos, eu diria que os caminhos desses homens são construídos por puro egoísmo, desejo de se livrar do sofrimento o mais rápido possível, sem se importar com que trilha tenham que trilhar.
Todavia, queridos, embora os que se desviem façam isso motivados pela busca da própria paz e felicidade, seu destino será terrível. É isto que o salmista nos adverte aqui. Se estamos sofrendo nos caminhos do Senhor, a solução não é se desviar e buscar ser felizes sozinhos. A solução é confiar no Senhor. A solução é buscá-lo em oração. Se estamos sofrendo no caminho do Senhor, que é santo, bom e todo-poderoso, imagine se seguimos o nosso próprio caminho. Ora, o destino dos que se desviam, queridos, é o mesmo daqueles que nunca professaram a fé no Senhor. Olhe para o verso 5. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, agora notem, leva-los ao Senhor, juntamente com os malfeitores. Ou seja, o Senhor vai tratá-los da mesma forma que trata os demais malfeitores e pecadores. Calvino nos diz que o significado aqui é que Deus não faz vista grossa à perversidade dos que se vangloriam de uma profissão de fé vazia e forçada, embora vivam perambulando, seguindo o impulso dos seus desejos pecaminosos. Queridos, Deus não faz vista grossa ao joio no meio do trigo. Ele dá tempo a estes homens para que se arrependam, mas no final, se permanecerem com o desvio do seu coração, serão tratados como qualquer outro ímpio. Mas para aqueles que confiam no Senhor e o buscam no meio do sofrimento, há uma promessa. O Salmo termina dizendo paz sobre Israel. Ou seja, paz para o povo de Deus. Paz com Deus. E, consequente, paz de Deus, que excede todo entendimento, para guardar e consolar o coração e a mente nos momentos de sofrimento. Esta é basicamente a mesma oração de Paulo em Gálatas 6,16, quando lá o apóstolo diz a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Queridos, como tirar mais algumas breves aplicações para as nossas vidas? Primeiro, eu peço que você pense mais uma vez. Pense no verso 1 e 2. Lá o salmista nos diz que o Senhor está ao redor do seu povo. E por causa disso, eles não serão abalados. O grande problema, queridos, é que muitos olham para esse texto e entendem que não ser abalado significa não enfrentar lutas e sofrimentos. Não enfrentar dificuldades. E, infelizmente, muitos entendem as promessas de Deus de forma equivocada. E por não entenderem as promessas de Deus de forma correta, quando enfrentam a dor, o sofrimento, eles naturalmente questionam a Deus, desconfiam da palavra e até das intenções do Senhor. Mas o Senhor não disse que não vamos sofrer, pelo contrário. O Senhor Jesus Cristo nos disse: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. E acrescenta: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Está lá em João 16:33, você sabe. Note, o que Jesus promete aos seus discípulos, queridos, é o mesmo que o salmista promete aos que confiam no Senhor: paz. O salmista termina o salmo dizendo paz sobre Israel. E Jesus diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Veja como no verso 3 somos advertidos que a proteção de Deus não nos impede de vez por outra enfrentarmos aflições, opressões e sofrimento. Portanto, não devemos nos iludir, achando que teremos uma vida fácil neste mundo, ou pensando que porque estamos sofrendo, Deus nos abandonou ou virou as costas. Não. É claro que não. Então a pergunta é: o que significa dizer que os que confiam em Deus permanecem firmes e inabaláveis, mesmo no meio do sofrimento? A resposta, queridos, é que os que confiam no Senhor estão firmes em Cristo. Eles gozam da paz com Deus. E por meio da palavra de Deus, eles desfrutam do consolo e do conforto do Senhor. Ora, Jesus disse: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Veja, queridos, que as palavras de Cristo trazem paz e ânimo à nossa alma. As palavras de Cristo trazem consolo e esperança e apaziguam o nosso coração perturbado. As palavras de Cristo, queridos, no meio das tribulações e dos sofrimentos, acalmam o nosso coração
e nos traz esperança. Portanto, quando estiver sofrendo, vá a Cristo nas Escrituras. Ouça a sua palavra e por meio das Sagradas Escrituras você receberá consolo, conforto e o ânimo necessário para manter-se firme e inabalável na única e verdadeira rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Que outra aplicação precisamos fazer? Note como esse salmo fala dos benefícios da fé e da fidelidade do Senhor, poderíamos dizer. Veja como o salmista nos encoraja a confiar no Senhor. Ele diz que os que confiam no Senhor são como Monte Sião, que não se abalam, firme para sempre. Quem não se abala? Os que confiam no Senhor. E no final, ele adverte aqueles que no meio do sofrimento desistem da fé, abandonam o Senhor, viram as costas para ele. O salmista diz, quanto aos que se desviam por sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Mas, paz sobre Israel. Qual é a lição? O que aprendemos? Veja, o salmista mostra que os que confiam no Senhor e perseveram na fé, mesmo no meio do sofrimento, no final eles gozarão da paz com Deus, que produz a justificação. É por isso que eles são chamados de justos nesse salmo. Mas os que viram as costas para o Senhor e tentam se livrar do sofrimento do seu jeito, ao seu modo, ignorando a palavra de Deus, no final serão julgados como qualquer outro malfeitor, como qualquer outro pecador. O que quero dizer aqui, queridos? Ora, quero te mostrar que quando começamos a confiar em nós mesmos, estamos automaticamente deixando de confiar no Senhor. Estamos deixando o Senhor de lado. Neste momento, queridos, já estamos vacilando. E se não nos arrependermos e voltarmos para o Senhor, corremos o risco, sim, de tropeçar e de afundar no sofrimento. Queridos, o importante não é como começa a nossa jornada, mas como ela vai terminar. Pense, o que é mais importante para um atleta? Começar a maratona em primeiro ou terminar em primeiro? Da mesma forma, para nós, o importante não é apenas iniciar a jornada cristã confiando em Cristo, mas também é indispensável terminá-la aos pés da cruz. Jesus, advertindo seus discípulos sobre as lutas e os sofrimentos que eles enfrentariam, ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Está lá em Mateus 24, versos 12 e 13. Precisamos chegar, queridos, ao final da nossa vida e ser capazes de, com sinceridade e fé, repetir as palavras do apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E o que precisamos, queridos, e precisamos fazer para terminar a nossa jornada vitoriosa dessa maneira, é fazer o que diz o salmista: confiar no Senhor. Precisamos colocar a nossa confiança no Senhor. A nós compete confiar única e exclusivamente em Cristo e na sua obra, pois é o Senhor que nos mantém inabaláveis. O Senhor é quem nos sustenta, quem persevera em nós, em quem nos mantém de pé. Portanto, coloque a sua confiança no Senhor. Busque consolo, refúgio e proteção nas palavras de Cristo. O Senhor diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. Então olhe para a Escritura, olhe para o que Jesus nos diz e console-se nele e na sua graça. Não siga os desejos pecaminosos do teu coração de se livrar do sofrimento ao seu modo, mas espere no Senhor. Trilhe o caminho das Escrituras, trilhe o caminho da obediência e da fé, e o Senhor certamente trará paz ao teu coração. Tem uma última aplicação que precisamos fazer. Dissemos que os que confiando no Senhor, estamos firmes. E é verdade. Pois é isso que o salmista deixa claro nos versos 1 e 2. Mas por que o Senhor nos mantém firmes? Esta é a pergunta. Veja, o salmista diz: os que confiam no Senhor são como um Monte Sião, que não se abala, firmes para sempre. Sim. Queridos, mas por que Deus nos mantém firmes quando confiamos nele? Ninguém confiou mais em Deus do que Jesus Cristo. Perceba como esse salmo, queridos, nos mostra o modelo, o exemplo de Jesus Cristo.
Ninguém confiou mais em Deus do que ele. Ninguém teve uma confiança mais firme e inabalável do que o nosso Redentor. A confiança do nosso Salvador era tão grande que, mesmo crucificado e ridicularizado, ele não abriu mão da confiança em Deus. Em Mateus 27, 43, aqueles que deveriam confiar em Deus, mas há muito tempo já haviam se desviado por desvios tortuosos, que há muito tempo já haviam se afastado para satisfazer os desejos pecaminosos e egoístas do seu coração. A saber, os sacerdotes, os escribas e os anciões do povo zombavam de Jesus, dizendo o seguinte: confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou seu filho. Está lá em Mateus 27, 43. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora. Veja, queridos, como isto é profundo. O salmista diz, os que confiam no Senhor são como Monte Sião, que não se abalam, firme para sempre. Jesus confiou em Deus. E por isso os líderes religiosos que já haviam abandonado a Deus zombavam dele. Confiou em Deus. Vamos ver se ele vem livrá-lo. Como isto é atual nos nossos dias. As pessoas nos ridicularizam quando dizemos que cremos em Deus, que confiamos no Senhor. Elas dizem, que história de Deus? Que negócio é este de Deus? Cada um faça por si. Fique esperando em Deus para você ver. É isso que ouvimos. É o mesmo que diziam os ímpios no passado. Eles dizem agora no presente. Que confiou em Deus o quê? Cada um faça por si. Fique esperando em Deus para você ver. Note, queridos, como é a mesma zombaria e tentação que o Senhor enfrentou naquela cruz. Mas o salmista diz, os que confiam no Senhor são como Monte Sião. Mas, se os que confiam no Senhor são inabaláveis, então por que Deus não veio salvar Jesus da cruz? Diriam os ímpios. Se os que confiam no Senhor permanecem firmes e inabaláveis, por que Deus não tirou Jesus da cruz? Diria o ímpio. E a resposta é dupla. Primeiro, dizer que Deus não veio tirar Jesus da cruz não significa dizer que Jesus vacilou na sua confiança em Deus. Pelo contrário, Jesus foi inabalável até mesmo na sua morte. Ele morreu manifestando a sua confiança no Senhor. As últimas palavras dele antes de morrer foi, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele morreu com uma fé inabalável. Jesus morreu firme e inabalável como o Monte Sião. Segundo, sabe por que Deus não veio tirar Jesus Cristo da cruz? Sabe por que nem mesmo Jesus queria se livrar daquela cruz? Lembra como são chamados os que confiam em Deus nesse salmo? No Salmo 125, os que confiam em Deus no Salmo 125 são chamados de justos, são chamados de bons, são chamados de retos de coração. Quer saber mesmo porque Jesus não desceu daquela cruz? Jesus não desceu daquela cruz, queridos, para que aqueles que confiam nele, sendo injustos, sejam declarados justos. Jesus não desceu daquela cruz para que aqueles que creem nele, sendo maus, sejam aceitos como bons. Jesus não desceu daquela cruz, queridos, para os que creem no seu nome, tenham o seu coração ímpio, purificado, transformado, santificado, regenerado. Jesus não desceu daquela cruz para que eu e você que cremos nele, sejamos reconciliados com Deus e desfrutamos da paz de Deus em Cristo. Deus seja louvado. Os que confiam em Jesus Cristo são como Monte Sião, firme para sempre. Põe a tua fé em Cristo e você também desfrutará dos méritos de Cristo. Estará firme no Senhor no meio das provações e dos sofrimentos. Terá paz com Deus e gozará da paz de Deus que excede todo entendimento. Terá consolo e conforto nas Sagradas Escrituras. Que Deus te abençoe, que o Senhor aplique esta palavra ao teu coração. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque pela fé estamos firmes no Senhor, porque em Cristo Jesus somos declarados justos e em Cristo estamos seguros, plantados sobre uma rocha inabalável. Concede graça ao teu povo, Senhor, para confiar no Senhor. Concede graça ao teu povo para se manter firme na fé, mesmo no meio das lutas e dos sofrimentos. E ilumina a mente do teu povo, Senhor,
Aplica a tua palavra ao coração do teu povo, para que das palavras de Cristo possamos tirar consolo e refrigério nos momentos de tribulação. É em Cristo, é no nome do teu bendito Filho que nós te oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor aplique esta palavra ao teu coração.